E ao iniciarmos esta série de mensagens, hoje eu quero falar sobre lutar pela sua família. Diga comigo, lutar pela minha família. E o texto que eu quero usar como base, eu quero que você me ajude na leitura deste texto. Mateus vai colocar lá na NVI, o Salmo 127. Salmo 127. Esse salmo foi escrito por um homem chamado Salomão. Salomão escreveu sobre a família. Nesse salmo ele escreve também sobre a educação dos filhos. Ele escreve também sobre a postura do pai, do sacerdote. Diga comigo, os homens, sacerdote. Este é um salmo muito conhecido. Nós falamos dele tantas vezes, já lemos ele tantas vezes. Então vamos lá, coloca lá Salmo 127, por favor. Já era para estar ali projetado. Salmo 127, a partir do versículo 1. Nós vamos ler os 4 versículos do Salmo 127. Para a gente ganhar tempo, eu estou com o meu aberto aqui na minha tradução. Vamos lá, você repete comigo, ou melhor, vamos ler juntos, né? Vamos ali, todo mundo junto. O Mateus vai colocar rapidamente ali todos os versículos, e nós vamos ler do primeiro ao último, do 1 ao 4. Vamos lá? 1, 2, 3. Se não for o Senhor, será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos, nascidos na juventude. Amém? Vamos ler os 5. Os 5, faltou os 5. Feliz, vamos lá. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos às portas ou no tribunal. Amém? Por favor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por este dia. Esta é a tua palavra e nela não há sombra de variação. Senhor, ministra o coração da tua filha, do teu filho, ministra o coração daqueles que estão nos acompanhando pela internet, ministra ao nosso coração. Nós queremos ser marcados por estas verdades tão poderosas do Salmo 127. Não queremos sair daqui da mesma maneira que chegamos, mas tocados, ministrados, marcados por esta poderosa palavra. Amém, gente? Amém, glória a Deus. Eu esqueci de dar as boas-vindas para a Giane. Que bom revê-la, filha. Deus te abençoe, viu? A Giane é uma linda ovelha desta casa e está morando na Irlanda. Há quanto tempo já, Giane? Já fazem 8 meses que a Giane está lá. Está ela aí, a mamãe dela. Sejam bem-vindas, viu? Que alegria poder revê-la. E já está indo embora terça-feira de novo. Aquela terra fria terrível. Muito bem, gente. Vamos lá. Para nós entendermos por que Salomão ele está usando esta analogia do Salmo 127. Ele fala de casa. Casa quer dizer o quê? Cri, cri, cri. O que quer dizer casa, igreja? Vocês ouvem tanto isso aqui, gente? Diga comigo, família. Mais alto. Ele fala de casa, ele fala de sentinela, ele fala de herança, ele fala de filhos, ele fala de flechas. E este contexto nós precisamos entender. Salomão, ele era rei ali em Israel quando ele escreve este salmo, que na realidade é um cântico. Ele morando naquela cidade de Jerusalém, uma cidade fortificada, os muros estavam ao seu redor, as casas estavam ali dentro dos limites daquelas muralhas. E o Salmo 127, ele traz para nós algumas verdades, e eu quero discorrer algumas delas aqui rapidamente,
para a gente conseguir concluir esta mensagem hoje. E a primeira grande verdade que este salmo nos ensina é que o Senhor, Ele estabelece um fundamento muito sólido. Um fundamento sólido. Além dele falar das responsabilidades dos pais e principalmente do sacerdote, do homem da casa. Porque é importante lembrar aqui, quem está aqui há mais tempo sabe, a Bíblia é clara quanto a isso. Há muitos homens que acham, e eu quero já começar pregando aqui, há muitos homens que acham que somente a sua obrigação é a moradia, é o sustento, é a educação dos filhos, a escolaridade, as vestimentas. Engana-se este que só pensa dessa forma, porque a maior responsabilidade do homem, do sacerdote, sempre vai ser a conduta espiritual da sua casa, porque o Senhor vai requerer de cada homem aqui a responsabilidade da sua conduta, da sua família. Então, em primeiro lugar, a conduta da família, a conduta espiritual. Então, além da responsabilidade, ele estabelece uma base, a base correta. E qual é a base? Está aí no versículo 1, diga comigo: se o Senhor, olha como ele começa, o que ele está dizendo? Me ajuda a pregar. Se o quem? Se quem? Se o Senhor não edificar. O que é edificação? Me ajuda aí, Fábio, você que é engenheiro. O que é uma edificação? É uma construção, sim ou não? Uma edificação é uma construção. Porém, ele deixa claro, o fundamento quem é? O Senhor. Se o Senhor não edificar, em outro texto, lá em Lucas, Jesus vai falar de dois homens. Ele fala de quem? De quem? Dois o quê? Homens. Então aí, mais uma prova da responsabilidade do homem, do sacerdote, sobre a conduta da sua casa. Ele vai dizer, olha, lá em Lucas, dois homens edificaram duas casas. As casas eram idênticas. Ele diz nesta parábola que um edificou a casa sobre a areia, o outro edificou sobre a rocha. A Bíblia diz que Jesus é a rocha inabalável. Então vamos voltar aqui para o texto, não vamos ficar em Lucas não. Olha o que o Senhor está dizendo: se o Senhor não, se não for o Senhor que edifica. O que ele termina dizendo? Põe o versículo 1, por favor, deixa ali, me ajuda. Se o Senhor não edificar a casa, o que ele está dizendo? Me ajuda. Se o Senhor não edificar, olha ali, põe na tradução que diz edificar, vê se você acha aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, diga comigo, em vão, trabalham aqueles que a edificam. Então, poderíamos aqui já dar por encerrado essa mensagem, porque se o Senhor não é aquele que edifica a tua família, em vão você vai trabalhar. Se não for o Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Aqueles, ele está falando, não aquelas, ele está falando para o homem. Aqueles, os homens, o sacerdote. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica aqueles que estão, em vão vai edificar aqueles. Aí ele vai dizer mais ainda: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar a sentinela. O que Salomão está tentando nos mostrar aqui, igreja? O Senhor, se não é o Senhor que edifica a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. É importante que você entenda, ele não está falando de uma obra natural, de uma construção de tijolos ou pedras. Lembre-se, quando você vê essa analogia na Bíblia sobre edificação, sobre casa, está falando da família. O sentido aqui é muito mais amplo. Ele está falando do que estabelece uma família, do que mantém uma família de pé, o que sustenta uma família, o que mantém uma família firmada. Salomão está falando de um lar, ele está falando de uma família, não de uma casa somente no natural. E ele também disse: o guarda não guardar a cidade,
A palavra aqui, guardar, olha que algo interessante, significa, diga comigo, proteger, colocar vigilância, diga manter custódia. O que é manter custódia? Manter custódia. Eu não sei se você entende aqui o que significa este termo. A custódia, ela acontece quando alguém ou algum material importante está sendo protegido pelo Estado. A custódia é algo importante, uma pessoa importante que está sendo protegida pelo Estado. Pessoas com autoridade, que são designadas para guardar, para proteger aquela pessoa por causa de um julgamento, custódia. Tem um advogado aqui lá no fundo. É isso, estou certo, doutora? É isso. Então, esse é o sentido que Salomão está dizendo. Em outras palavras, diga comigo, se o Senhor, vamos lá, se o Senhor não estabelecer a nossa família, nós não iremos conseguir edificá-la. Se o Senhor não proteger a nossa família, nós não poderemos guardá-la. Amém, gente? É isso que ele está dizendo, é isso que ele está nos mostrando, que tudo começa, diga para alguém que sai do seu lado, tudo começa em Deus. Amém? E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos trazer Deus para as nossas famílias. Lembra, o que a família mais precisa é da presença de Deus. Esta é a maior necessidade das famílias. Nós precisamos trazer Deus para as nossas famílias. Nós precisamos trazer Deus para os nossos casamentos, igreja. Porque tudo começa pelo casamento. Diga comigo, casamentos saudáveis, filhos felizes. Sim ou não? Precisamos permitir que Deus cure, que Deus restaure as nossas famílias, porque tudo começa em Deus. Porque Deus, se Deus não agir, nada vai acontecer. Guarde isso. Se Deus não agir, nada vai acontecer. Eu olho aqui para vários rostos, para vários casais, para várias famílias que estão aqui hoje, e eu sei até onde você me permitiu, um pouco da história de cada um. Eu sei como você chegou aqui e como está a sua vida hoje, como está seu casamento hoje, como está a sua casa hoje. Diga glória a Deus. Então guarde isso. Tudo começa em Deus, porque se Deus não agir, nada vai acontecer. Mas diga assim comigo, agindo Deus, quem impedirá? Diga ninguém. No versículo 2 ele continua dizendo, olha, inútil vos será, coloca lá, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Antes de continuar, alguém se identifica aqui? Não precisa se manifestar. Comer o pão penosamente que granjeastes ou conquistastes. O que Salomão está dizendo aqui? Ele está falando sobre o trabalho de um homem digno. Eu sei que aqui entre nós há pessoas que vão acordar daqui a pouco, 3 horas da manhã. E não é fácil. Imagine se acordar 3 horas da manhã, começar uma jornada de trabalho e ir até às 18 horas. Quem acha que é puxado? Tem gente aqui no nosso meio que faz isso, que levanta cedo, que luta para sustentar a casa, ajudar a família. E é fato, todos aqui acordam, tem uma jornada. Há pessoas aqui entre nós que saem de casa às 6 da manhã, chegam às 18, às 19, às 20. Trabalha duro, porque precisa trazer o sustento. E Salomão aqui, ele não está falando que o nosso trabalho não é bom. Ele não está dizendo isso. Salomão, ele não está incentivando a você e eu abandonarmos o nosso trabalho. Salomão está dizendo assim: se Deus não estiver presente em tudo que nós fazemos, será em vão. Por isso que ele diz ali, ó, inútil vos será levantar de madrugada. Se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não ser aquele que vai à tua frente,
se o Senhor não for aquele que vai à tua retaguarda, se o Senhor não for aquele que te dá direção, sabedoria para conduzir a tua jornada diária, seja ela em qual esfera que você milita, que você trabalha. Então, ele não está dizendo que o seu trabalho é ruim. O problema é quando o trabalho ocupa o lugar que é de Deus. O problema é quando o trabalho ocupa o lugar que é dos filhos, da esposa, da família. Salomão está dizendo que será inútil se o coração não estiver estabelecido em Deus, se o nosso coração não estiver no lugar certo, mesmo com muito trabalho. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto eles descansam, ou enquanto dormem. Olha como ele termina. Aos seus amados, quem dá? Diga comigo, o Senhor. Diga comigo, quem dá? Diga assim, o Senhor tem me dado mais do que eu preciso, e às vezes mais do que eu mereço. Quem está entendendo? Então, se o coração estiver no lugar certo, sem dúvida nenhuma, o Senhor honrará. E isso é importante que você entenda, igreja, que esperar em Deus não significa, aqui é outra chave, porque eu conheço muita gente que diz assim, pastor, eu estou esperando em Deus. Aí eu vou dizer para você, lá em Provérbios, vai ter com a formiga, o seu preguiçoso. Porque tem muita gente que diz, eu estou esperando em Deus, mas não levanta para trabalhar, não quer trabalhar. Graças a Deus aqui na nossa igreja, nós não temos esse tipo de gente. É verdade, louvo a Deus por isso. Porque eu conheço um pouco de cada um aqui. Eu sei que são homens que levantam cedo, vai para o batente, vai trabalhar. Então, é importante lembrar que esperar em Deus não significa viver uma vida passiva. Não significa ficar de braços cruzados para ver o que vai acontecer. Porque Deus honra o trabalho de um homem e de uma mulher. Diga comigo, Deus honra os seus. Josué, ele vai dizer, esforça-te, tem de bom ânimo, e eu serei contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo. E o que nós precisamos entender é que onde está a nossa confiança? Onde está o nosso coração? E o que Salomão está propondo aqui é que eu e você façamos uma parceria com Deus pela nossa casa, pela nossa família. Quantos aqui desejam Deus presente na sua casa? Então diga comigo, entra na minha casa, entra na minha família. Amém? Quantos de nós desejamos que Deus entre no nosso relacionamento? Todo mundo. E é sobre isso que Salomão está dizendo. E no final do versículo 2 ele vai dizer assim, aos seus amados ele dá, enquanto eles descansam, enquanto eles dormem. Porque se você vai pesquisar no Google, né, o Google é impressionante, né? Você vai encontrar muitos estudos científicos que comprovam o que acontece quando nós dormimos. Existem muitos estudos sobre a importância do sono, porque o sono, ele é reparador. O sono se faz necessário. No sono, células do seu organismo são restauradas. O teu sistema imunológico, ele é fortalecido. O estresse diminui. O mau humor diminui. Aumenta a alegria. Aumenta a concentração. Quem já dirigiu com sono aqui? Tem uns ali que estão olhando para mim dando risada. É horrível. Você perde totalmente a concentração. Os homens levantaram a mão. É verdade ou não é? E é impressionante, gente. E é incrível. Quando você está com muito sono, o pior não é quando você está no trajeto, é quando está chegando. E é aí que o sono te pega. Uma certa ocasião nós fomos num casamento em Avaré, eu e a pastora. E nós estamos voltando. Fábio, aqui ó. No primeiro trevo de Birigui. Poucos metros, Alessandro, para entrar no trevo. Eu acordei no meio do canteiro ali, ó. Ainda bem que consegui sair. Dormi. Então o sono, ele é reparador. Nós temos um organismo que nós precisamos que ele viva saudável.
dormir 3, 4 horas por noite, isto não é bom. A princípio, parece bom, eu só durmo 3, 4 horas, e alguns até contam vantagem, mas isso gradativamente vai minando, vai destruindo o teu organismo. Eu sou prova viva disso. Eu me lembro na minha juventude, a gente ia dormir tarde da noite, acordava cedo no outro dia para ir trabalhar, e os conselhos da minha sábia mãezinha, que deve estar me assistindo agora ali, e ela dizia assim: Lázaro, vai dormir, você precisa dormir, você precisa descansar. Mas a gente preocupado com as correrias da juventude, e aí chega um momento da sua vida que você vai ver como é importante o sono. Sim ou não? Deus criou a noite para descanso, amém? Então, se o próprio Deus teve que descansar, a Bíblia diz que ele trabalhou 6 dias, e no 7º dia o que ele fez? Descansou. Então, quem somos nós para acharmos que nós podemos viver uma vida desregrada? Então, o sono, diga para o seu irmão, o sono é algo importante que Deus deixou, né? Amém? Diga para ele, para que a tua alma seja restaurada, amém? E isso é comprovado cientificamente. Quantas horas de sono todos nós precisamos? Fala aí, doutora Carol. Fala aí, doutora Carol, quantas horas? 8 horas. De 6 a 8, exatamente, que eu anotei aqui. De 6 a 8 horas. Por isso lá no Salmos capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer assim, diga comigo: em paz eu me deito, e logo... essa é uma profecia aí para os homens que estão dormindo tarde aí, não conseguem dormir. Diga comigo: em paz eu me deito, e logo eu pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém? Diga comigo Provérbios 33, 24. Quando se deitar, diga, quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo, pois o Senhor será a sua segurança. E eu quero parar aqui esta mensagem. E se tem entre nós aqui pessoas que têm perdido o sono nesses dias, que está dormindo mal, a sua alma está inquieta aí dentro, te agitando de um lado para o outro, a tua cabeça gira, você viaja o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e não consegue pegar no sono. Você já contou ovelha, você já contou carneiro, você já contou bode, você já contou camelo, você já contou tudo e não consegue dormir. Eu quero que você agora fique de pé no seu lugar. Vamos orar, todo mundo, porque eu sei que tem gente aqui que também já perdeu o sono muitas vezes. Amém? Talvez você não está conseguindo deixar nas mãos de Deus aquilo que tem te inquietado. Talvez você não está conseguindo deixar nas mãos do Senhor, e Ele não consegue fazer nada, sabe por quê? Porque você não deixa. Diga comigo: entregue as suas preocupações ao Senhor, e tudo mais Ele fará. Eu acho que nós vamos fazer algo diferente. Dá a mão para estas pessoas que estão do seu lado. Vamos fecha os corredores aqui, ó. Vamos orar. Dá a mão, todo mundo junto aí, né? Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Feche os seus olhos onde você está. Você que está na sua casa também, feche seus olhos agora. Eu quero orar por tua vida, em nome de Jesus. Que toda insônia, que toda perturbação noturna, Senhor Jesus, toca agora sobre cada vida aqui, Senhor. Eu profetizo sobre a vida do teu filho, da tua filha, em nome do Senhor Jesus. Que a tua paz, que excede todo entendimento, Senhor, traga o sono do justo. Que estas verdades se estabeleçam na vida do teu filho, porque o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. Que possamos entregar ao Senhor as nossas preocupações. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que guarda as nossas vidas, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é aquele que nos abençoa. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe na vida do teu filho, na tua filha. Nós esperamos, Senhor, o teu descanso, nós esperamos o sono do justo. A tua palavra nos promete que o Senhor está cuidando sobre cada um aqui, Senhor.
trazendo cura, trazendo paz, trazendo restauração, trazendo descanso e refrigério. Diga assim comigo: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Diga amém. Este é o Deus que você serve. Diga comigo: não há nenhum Deus, não há ninguém que trabalhe como Deus que eu conheço. Tome seu lugar. Amém? Quantos creem que o Senhor Ele está renovando a tua noite de descanso? Amém? Amém? Jesus, Ele fala a certa ocasião sobre a ansiedade. Jesus, Ele fala sobre as aves dos céus, Ele fala sobre os lírios dos campos, e Ele vai dizer: olha, nem Salomão em toda a sua sabedoria e glória, não conseguiu se vestir como os lírios do campo. E os lírios nascem lá, não tem ninguém para cuidar. Na sua beleza, Deus está cuidando da sua vida. Jesus também, Ele declara, lá em Mateus 12, versículo 31, Ele diz: olha, vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo que vocês precisam, diga comigo, tudo que eu preciso, será acrescentado. Quando o reino está em primeiro lugar, diga para o seu irmão: aos seus amados Ele dá enquanto descansa. E aí Ele continua no Salmo 127, versículo 3, coloca lá: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Diga comigo: herança do Senhor são os filhos. Então diga comigo: os filhos são um presente de Deus. Amém, gente? Os teus filhos, os meus filhos, são uma recompensa que Ele nos dá. Os filhos é um presente do Senhor. Quantos aqui gostam de ganhar presente? A pastora adora ganhar presente. Você viu que ela já fez um marketing aqui do aniversário dela, que faz ainda 20 dias para acontecer. Ela já está fazendo um marketing aqui. Então todos aqui gostam de ganhar presentes, não é? Amém? Então os filhos, eles devem trazer alegria. Diga comigo: os filhos são alegria da casa. Eu quero dizer para você que tem filhos pequenos, aproveite o tempo. Ah, pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é, mas vai chegar um dia que você vai sentir falta dos brinquedos espalhados na casa. Vai chegar um dia que você vai sentir saudade. Você vai pegar aquelas roupinhas na gaveta, igual a pastora tem um monte lá, do Mateus, do Marcos, da Camila. Você vai sentir saudades. Então os filhos devem trazer alegria no nosso coração. Talvez entre nós aqui, alguns de vocês estejam vivendo assim um momento difícil na sua trajetória. Quem sabe os seus filhos não estejam trazendo tanta alegria para o seu coração. Talvez eles estejam trazendo até mesmo vergonha para você. Talvez o teu filho ou a tua filha esteja trazendo decepção, frustração. Talvez isso tenha até trazido um motivo de vergonha para você. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 61, que no lugar da vergonha, o Senhor nos dará dupla honra. Você pode levantar comigo e diga: no lugar da minha vergonha, o Senhor me dará dupla honra. Talvez o teu filho esteja numa jornada, infelizmente, dos vícios. Talvez na dependência química, eu não sei. Talvez tantas coisas, talvez um problema sério de saúde, uma enfermidade grave que você não vê diagnóstico. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que pode mudar todas as coisas, sim ou não? Deus pode mudar. Diga comigo: Deus pode mudar. Então eu quero te incentivar, como a pastora disse aqui: ore, continue orando, continue. Eu sei que você está orando, mas continue orando, continue jejuando, continue perseverando. Eu creio que esta chave vai ser mudada na vida do teu filho por causa do teu clamor, por causa da tua intercessão, por causa da tua oração. Amém, amados? Porque nós precisamos olhar para os nossos filhos como um presente que Deus nos deu. Como um presente que Deus nos deu.
Seja uma voz profética no seio da tua casa. Seja uma voz profética na vida dos teus filhos. Porque se nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo. Amém, amados? Porque se nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo. E nada é mais poderoso do que a revelação da palavra de Deus na sua vida. Diga comigo, maior é aquele que está em nós. Amém? Diga assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu creio, diga eu creio, que Ele vai trabalhar na vida da minha família. Amém, amado? Porque vai haver mudança. No Salmo 127, nos versículos 4 e 5, Salomão fala de um guerreiro. Põe lá, por favor. Ele fala de um guerreiro, ele fala de uma batalha espiritual. Ele faz menção dizendo que os filhos, eles vão cooperar para que este guerreiro vença contra o inimigo, para que este guerreiro derrote o inimigo. Porque ele vai dizer, os filhos, deste homem, que são como flechas na aljava. Aljava é aquele lugar que o flecheiro guarda, o guerreiro guarda as flechas. São como flechas na aljava de um guerreiro. Homens que estão aqui, o Senhor tem te levantado como guerreiro, para que os teus filhos sejam como flechas na tua aljava. Você é um guerreiro. Os homens casados que já geraram filhos aqui, diga comigo, eu sou um guerreiro. Amém? De novo, mais forte, eu sou um guerreiro. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o guerreiro que tem a sua aljava cheia destas flechas, cheias de filhos. E ele vai dizer assim, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta da cidade. O guerreiro é o pai, os filhos são as flechas. E estas flechas, elas precisam estar preparadas no lugar certo. Diga comigo, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Qual é o lugar certo para você ensinar os teus filhos, queridos? Diga, na casa de Deus. Diga, na casa do Senhor. Amém, amados? Então há um lugar certo para você preparar estas flechas, para que você possa realmente prepará-las, para que um dia elas sejam lançadas. Os teus, os meus, os nossos filhos, o Senhor coloca nas nossas mãos para nós administrarmos cada um deles, para que um dia eles sejam lançados. Amém, amados? Como flechas, no momento certo, os teus filhos serão lançados para atingir o alvo. Eles precisam ser lançados para alcançar o seu propósito. Os nossos filhos não nos pertencem. Eles são um presente de Deus. Eles são uma herança do Senhor. E você está cuidando. Diga-se comigo, eu sou o mordomo dos meus filhos. Então, mamãe, papai, prepare o seu coração, já desde pequenininho, sabendo que os teus filhos estão sendo preparados. Você está preparando essas flechas para que um dia elas sejam lançadas e que elas atinjam o alvo. Porque a maior realização de um pai, José Roberto, a maior realização de um pai é saber que o seu filho se tornou maior do que ele. É que o seu filho chegou mais longe do que ele. Por isso os filhos são como flechas, Andréia. Você precisa retecer o arco, esticar o arco, preparar essas flechas, para que no momento oportuno você solte e eles vão muito mais longe de onde você chegou, Jonatas. Que eles cheguem muito mais longe de onde você saiu. Que eles sejam um instrumento nas mãos do Senhor. Que eles sejam usados pelo Senhor. Mas tudo isso precisa acontecer. Diga comigo, preparação. Diga, o preparo está nas minhas mãos. É minha responsabilidade. Diga comigo, nós preparamos essas flechas para que um dia elas sejam lançadas. Os filhos são como flechas. Diga comigo, que o Senhor colocou nas nossas mãos. E essas flechas precisam ser preparadas, precisam ser polidas, para que elas alcancem o lugar, o alvo. E qual é o lugar? Diga comigo, o alvo. Quem está entendendo? Os filhos são como flecha na aljava de um guerreiro. Bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava. Não serão confundidos quando os seus inimigos se levantarem. Por quê? Porque o guerreiro está preparado, está armado, tem seus filhos.
Um dos grandes males, queridos, e eu tenho que falar sobre isso, não tem como não falar. Um dos grandes males da nossa geração são pais ausentes e omissos. Diga comigo, filhos vivos de pais, perdão, ao contrário. Diga, filhos órfãos de pais vivos. Nós vivemos uma geração, queridos, que falta liderança masculina. Uma geração que falta a liderança masculina, que falta o sacerdote. Esses tempos atrás, o Mateus chegou em casa, ele vai lembrar. E como aquilo mexeu comigo. Ele falando de um amigo que cresceu sem a figura do pai, que cresceu sem a figura do sacerdote, descaminhado, totalmente desregrado, uma vida totalmente fora de valores e princípios que o Mateus, desde a sua infância, cresceu dentro de casa vendo e vivendo. E ele compartilhando comigo, também pai, o pai ausente, ele não cresceu com a figura do pai, então se tornou um filho órfão de pai vivo. E assim há muitos. Há uma falta de liderança masculina na nossa geração. Há uma falta de guerreiros, há falta de homens que vão assumir o seu lugar na sua casa como sacerdotes. Os homens que estão aqui, diga, sacerdotes. E qual é o grande problema das famílias que elas estão enfrentando hoje? A falta de conexão, principalmente do pai com os filhos, do pai com as filhas. O homem guerreiro, homens guerreiros, e esta é a minha oração durante todo este mês da família, que Deus mova o coração dos homens que estão aqui hoje, homens que são chamados por Deus, porque se você está aqui, ainda tem seus filhos pequenos na sua casa, e eu sei que há muitos pais que têm filhos pequenos aqui, os meus, glória a Deus. Eu me emocionei aqui domingo passado, ver a minha netinha aqui pulando, dançando. E eu falei, Deus, obrigado. Eu acertei na vida do meu filho. E agora ele está ensinando o que eu ensinei para ele e para minha neta. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, se você tem seus filhos pequenos, eu sei que há muitos pais com crianças pequenas, elas estão lá no Kairos Kids. Se seus filhos ainda são pequenos, assuma o seu lugar de sacerdote. Se a maior parte das iniciativas espirituais da tua casa ainda vem da tua esposa, tem alguma coisa errada. A sua esposa não pode ser aquela que assuma o sacerdócio, que arraste a família para a igreja, mas você tem que ser o primeiro a dizer, vamos todo mundo se arrumar, hoje é dia de igreja, hoje é dia de culto. Não fique deixando isso sobre a tua esposa, porque isso está errado. Porque muitas vezes as mulheres acabam fazendo aquilo que nós homens deveríamos estar fazendo e não fazemos. Aqui entre nós há muitas pessoas que só estão aqui, há muitas famílias que só estão aqui por causa das mulheres. É verdade, gente. Assumir uma postura. Enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus colocou algumas coisas no meu coração para repartir com você. O que os nossos filhos esperam encontrar em casa? Eu acabei me emocionando aqui, não falei. Se os meus filhos quiserem errar hoje, eles já trilharam o caminho. O Mateus é o mais novo, está com 23 anos. Cresceu na casa de Deus. O Marcos cresceu na casa de Deus, está com 30. A Camila está com 33 anos, está casada. Cresceu nos caminhos do Senhor. Hoje, se eles errarem, não foi porque nós falhamos, nós ensinamos. E assim devem ser os seus filhos. Ensine-os, persista, mantenha eles na casa do Senhor, não abra mão disso. Voltando aqui, o que os filhos esperam? O que os filhos esperam encontrar em casa?
o que os nossos filhos desejam ou precisam encontrar dentro dos nossos lares. E eu quero sugerir aqui algumas coisas rapidamente, porque meu tempo já estourou. Em primeiro lugar, diga comigo, amor incondicional. Amém? Que eles possam encontrar pais que amam incondicionalmente. Pais que os amem incondicionalmente. 1 João, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo João diz assim: no amor, quer dizer, o ágape, não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O ágape quer dizer sacrificial, o amor sacrificial. Então, o que os filhos esperam encontrar em nossas casas? Amor, pais que os amem incondicionalmente. Se o teu filho, se a tua filha tem medo de conversar com você, se eles têm receio de abrir o coração com você, então, homens que estão aqui, você precisa orar a respeito disso. Você precisa quebrar essa barreira entre você e os teus filhos. Porque se este filho e esta filha não conseguir romper esta barreira para conversar com o seu pai, dificilmente haverá um relacionamento saudável. Os filhos precisam encontrar nos pais segurança, confiança. Igreja, eu estou abrindo aqui algumas situações para que você possa refletir comigo. Muitos pais transmitem uma mensagem mais ou menos assim, e eu estou falando para o sacerdote aqui hoje: eu te amo se você se comportar de uma forma que seja aprovada por mim. Eu te amo se você tirar boas notas. Eu te amo se você preencher algumas expectativas que eu estou estabelecendo aqui. Guarde uma coisa, diga comigo: nós precisamos estabelecer pontes, construir pontes entre nós e os nossos filhos. Agora, é importante lembrar aqui, queridos, amar o seu filho, a sua filha, não significa que você tem que concordar com tudo que ele faz e com todo o comportamento negativo dele. Guarde isso. Porque muitas vezes, do outro lado, os filhos vão dizer assim: se vocês não me aceitarem como eu sou, é porque vocês não me amam. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque é importante lembrar que a nossa palavra sempre vai ser essa. A nossa voz sempre vai ser esta. Diga comigo: o poder da vida e o poder da morte está na boca. Então, a nossa palavra para os nossos filhos sempre tem que ser essa: nós te amamos. Esta aqui sempre será a sua casa. Você sempre será amado, você sempre será amada neste lugar. Mas nós não podemos concordar com este comportamento, porque a palavra de Deus diz isso, assim, assim e assado. E nós não vamos contra a palavra, porque você quer viver do seu jeito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas nós continuamos te amando incondicionalmente. Diga comigo assim: Deus ama o pecador 100%, mas abomina o seu pecado 100%. Teve uma época na vida da nossa filha mais velha, ela queria impor, e literalmente ela quis dizer isso: se vocês me amam de verdade, vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou, da minha conduta, da maneira que eu quero viver. E nós dissemos: aqui não, nós te amamos incondicionalmente, amamos a sua vida, mas jamais vamos aceitar um comportamento fora daquilo que nós te ensinamos. E ela disse: então eu vou embora de casa. A consciência é sua, filha. E nós um dia dissemos isso para ela: nós te amamos
essa aqui sempre vai ser a sua casa, mas nunca vamos aprovar a conduta errada, o caminho errado. Foi embora. Bateu cabeça pelo menos 2, 3 anos. E nós aqui intercedendo, clamando, chorando aos pés do Senhor. Foi o momento mais doloroso da minha vida. Eu nunca abri isso aqui para a igreja, estou abrindo hoje. Foi o momento mais difícil da nossa família. Como nós sofremos. Nós intercedemos. Pra você ter uma ideia, teve momentos daquele período que ela nem sequer deu o endereço de onde ela estava. Como o Espírito Santo nos conduz, um dia eu saí daqui, fui para São Paulo, no meio de um bairro, não muito longe da casa da minha mãe, e eu, dirigido pelo Espírito Santo. Você lembra disso? Entramos naquele bairro, sem endereço, sem rua, sem nada, sem saber onde era. Eu bati no estabelecimento, mostrei a foto da minha filha para aquela pessoa. Ele olhou, aí ele falou, olhou de novo, aí eu peguei e mostrei a foto da pessoa que ela estava namorando. Aí o cara regalou o olho, olhou para mim e falou, é meu sobrinho. Eu falei, você sabe onde eles estão? Ele ficou meio ressabiado. Mas por quê? Aí eu falei, eu sou o pai dessa moça. Eu sou o pai dessa moça. Eu estou procurando minha filha. Ela saiu de casa já faz mais de 2 anos. Ele disse, espera um pouquinho. Ligou. Pouco tempo depois, uma escadaria, eu olho minha filha lá em cima. Desceu correndo, nos abraçou. Pai, vocês aqui? E a partir daquele período, houve cura, houve restauração. Há pouco tempo atrás nós estivemos lá, abençoamos o casamento da nossa filha. Deus curou, Deus restaurou. Então vale a pena. Quem esteve aqui no começo do ano viu nossa filha aqui com seu esposo. E hoje, praticamente, todos os dias, eu falo com a minha filha. Todos os dias. Deus é um Deus de cura. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado 100%. Outra coisa. Voltou para a casa de Deus? Tem sido fiel? E se você não sabe, é uma das maiores dizimistas dessa igreja. Você pode dizer glória a Deus? Semanalmente, eles dizimam aqui. Semanalmente. Ela e o esposo estão firmes na igreja. O rapaz se batizou agora, o meu genro, há poucos dias, poucos meses atrás. Estão nos caminhos do Senhor. Diga comigo, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Então, segunda coisa que os filhos precisam encontrar nas nossas casas. Diga comigo, pais presentes. Diga de novo, pais presentes. Os filhos precisam encontrar pais presentes. Porque pais presentes estão sempre preocupados em motivar os seus filhos para que eles vivam, para que eles alcancem a plenitude do seu propósito. E qual é a plenitude do propósito dos filhos? É que eles sejam maior do que os pais, que eles sejam melhor do que os pais. E a minha oração é que minha neta seja melhor do que aquilo que eu ensinei para o meu filho. Os filhos, os meus bisnetos, se Deus permitir, sejam melhor do que aquilo que minha neta aprendeu. Você pode dizer amém? Porque pais presentes, eles se interessam. Pais presentes tentam enxergar o mundo na perspectiva dos filhos. Pais presentes se interessam pelos filhos. Diga comigo, identidade, aprovação, afirmação. Estes, igrejas, são os desafios que eu e você temos como pais, trazer para os nossos filhos. Diga comigo, identidade, aprovação e afirmação. Os nossos filhos precisam carregar isso dentro deles.
Os nossos filhos precisam carregar dentro deles identidade, aprovação e afirmação, para que estas virtudes estejam na vida dos nossos filhos, das nossas filhas. A figura do sacerdote, a figura sacerdotal é extremamente necessária. O homem, o pai, o sacerdote, pais presentes. Esta é a realidade desta geração. Escute, diga comigo: pais presentes, mas não disponíveis. Pais presentes, mas não disponíveis. Pais que estão ali debaixo do mesmo teto com os filhos, mas por diversas razões, talvez pelo tempo, pelo trabalho, por tantas coisas, não conseguem ter tempo de qualidade. E a gente entende que alguns porque viajam muito, alguns porque trabalham muito, chegam tarde, os filhos já estão dormindo. Mas também existe outra categoria de pais, e esta é a pior de todas. São os pais incompetentes. São aqueles que não têm a mínima ideia e nem se esforçam para desenvolver um relacionamento com seus filhos. São aqueles que, tendo a oportunidade para estar com seus filhos, não estão com eles. Quer ver um exemplo? E isso é real, você já deve ter visto isso em muitos lugares, e eu vi. Estávamos numa lanchonete, um pai, uma criança ali na mesa com o seu pai, a criança ali com um carrinho na mesa brincando, e o pai aonde? Aonde que ele estava? No celular. E a criança ali, brincando com o carrinho, chamando o pai pelo nome. E eu assistindo aquela cena, tentando chamar a atenção do pai. E ele preso no seu celular. Diga comigo assim: pais presentes, mas não disponíveis. Aquela cena mexeu comigo. E Deus falou algo comigo naquela hora. Esta é a cena que infelizmente está marcando esta geração. Esse equipamento aqui pode ser uma bênção, mas ao mesmo tempo pode ser uma tragédia para uma família. Diga comigo: aproxima os que estão longe, mas distancia os que estão perto. Sim ou não? Aproxima os que estão longe, mas distancia os que estão perto. Infelizmente, há poucos dias eu vi um vídeo na internet, uma mãe no aeroporto, fizeram um teste, ainda bem que era um teste. A criança ali brincando em volta dos bancos do aeroporto, e o pessoal filmando. Aquela mãe tão compenetrada naquele celular, uma pessoa vem por trás. A criança estava aqui, ó, 2 cadeiras do lado dela. Pega a criança, sai de perto dela, e depois de, estava dentro do carrinho. Depois de muito tempo, que ela olha dentro do carrinho, a criança não estava mais lá. Diga de novo: pais presentes, mas não disponíveis. Quando você tira tempo para estar com seus filhos, guarde isso, igreja. Pai, quando você tirar tempo para estar com seus filhos, guarda o teu celular, em nome de Jesus. Guarda o seu celular. Lança fora isso aí. Dedique tempo de qualidade para os teus filhos. Isso vai ser fundamental. Eu preciso acabar. Terceiro lugar, os filhos precisam encontrar em casa pais que hajam com coerência. Diga comigo: pais que hajam com coerência. Provérbios capítulo 11, versículo 9 vai dizer: o hipócrita com a sua boca destrói o seu próximo. Não tem conexão, porque infelizmente há muitos pais
que o discurso, olhe para mim, que o discurso é diferente do modo de vida. Preste atenção. Não tem conexão com o que é dito e com o que é feito. Diga comigo, a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Ei, a palavra pode até convencer, igreja, mas o que vai trazer impacto na vida do teu filho, da tua filha, o que vai trazer impacto no coração do teu filho e da tua filha é o seu caráter, é a sua conduta. Certa ocasião, o Marcos César estava discutindo com o Mateus lá em casa. Os dois estavam numa hora de discussão lá, falando, eu não lembro qual era o motivo, e de repente o Marcos César falou para o Mateus: não foi isso que os pais nos ensinaram. Não foi isso que os nossos pais nos ensinaram. Você está errado. Então diga comigo, a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. O que você fala, diga comigo, o que eu vou falar é muito mais alto do que eu vou dizer. Desculpa, está errado. Diga, o que eu faço, agora está certo, fala muito mais alto do que eu estou falando. Por isso, o que nós falamos tem que estar alinhado com as nossas atitudes. Os seus filhos, guarde isso. Se você, pai e mãe que está aqui, mostra para os seus filhos que você ama a igreja, o que vai acontecer? Se você mostra para os seus filhos que você ama a igreja, o que vai acontecer? Eles amam a igreja. Olha o tamanho do Mateus, tem 23 anos. Hoje ele olha para mim e fala: pai, eu posso faltar no culto de sexta-feira porque eu tenho um compromisso com o time de futebol das crianças? 23 anos. Lá em casa sempre foi desse jeito, Jordano. Hoje é dia de culto. Ah, mas eu tenho aniversário. Você fala para o seu amigo que você vai no aniversário depois do culto. Ou se você for antes do culto, você vai antes, mas fala para ele que 8 horas você vai para a igreja. Foi assim até agora. Então, guarde isso. Se você é um pai, uma mãe que ama a igreja, os seus filhos vão amar a igreja também. Se você fala mal da igreja, se você fala mal do pastor, você vem aqui, abraça o pastor e chega na sua casa, você começa a falar mal do pastor. Você viu? Olha o tanto que ele demorou para a pregação. As crianças vão falar mal do pastor também. É verdade. O exemplo arrasta. Amém? Outra coisa, se a tua postura é chegar no culto às 6h45, às 6h35, e para uma festa ou para o cinema você chega antes, pega a fila e fica lá esperando, o que o seu filho vai pensar da igreja? Pode chegar atrasado. Está tudo certo. Os filhos são o que você ensina. Os filhos precisam encontrar em casa pais que estabeleçam limites. Diga comigo, limites. Tudo na vida, diga comigo, tudo na vida. Qualquer coisa, diga, tem limites. Amém? Efésios capítulo 6, eu quero terminar aqui, versículo 4 diz: pais, não trate os seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquemos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Os nossos filhos, desde cedo, eles precisam aprender o significado da palavra não. Porque a palavra do cristão tem que ser, diga comigo, sim, sim e não, não. Então os teus filhos precisam aprender o significado da palavra não. A gente tem visto isso lá em casa com a Laurinha. A Laurinha, quando ela vai fazer qualquer coisa, quando ela escuta não, aí ela faz assim: não pode? Não? Ela faz assim: não, 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 não pode. Certa ocasião, e essa é uma história verdadeira, um pastor, sua esposa, foram participar de um seminário. Aproximadamente 120 pessoas, 120 pastores naquele seminário. E ali, com seu filhinho de 4 anos de idade, eles sobem num prédio de 5 andares, mais ou menos.
E durante aquela ministração, aquela criança escapa do pai e da mãe. E eles saem procurando no meio de todo mundo. Desespero toma conta daquele casal. E eles olhando de um lado para o outro: cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho? 5 aninhos, 4 ou 5 anos. E quando eles olham para a janela, eles correm até a sacada. E eles olham e debruçam. Quando ele debruça naquela sacada, ele olha lá na rua, uma avenida. Aquele menino pegou o elevador, desceu, estava lá na calçada, prestes a atravessar aquela avenida. O seu pai, daquela sacada, debruçado, ele grita o nome do filho e diz: não! Aquela criança olha para cima, olha para o pai. Ele entendeu que o pai disse: não vou atravessar. Não, fica aí que o papai está indo aí. Não! Chamou o nome da criança. O pai desce até lá e pega o seu filho. Haverá momentos na sua vida que o não vai salvar a vida dos teus filhos. Escute, nós fazemos parte de uma geração que diz: não, você não pode repreender, não, você não pode dizer não, você tem que deixar a criança livre, você tem que deixar a criança à vontade, ela tem que escolher, a vida vai ensinar. Mentira do diabo. Levante a sua mão comigo e diga: os meus filhos são, diga mais alto, os meus filhos são herança do Senhor, é um presente do Senhor, uma promessa do Senhor. Eu preciso cuidar bem, eu preciso ensiná-los, eu preciso instruí-los, para que um dia eles sejam lançados. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então não permita, queridos, não permita que o teu filho cresça sem limites, sem os não. Diga comigo: não é a vida que vai ensinar os meus filhos. O que vai ensinar os meus filhos são os princípios, se coloca de pé, da palavra de Deus que está na minha vida. Desculpe pelo horário, mas eu precisava concluir. Quantos foram abençoados por esta mensagem? Então diga comigo: precisamos. Diga assim: pais que amam incondicional. Pais que amam incondicionalmente. Diga: pais presentes, pais que agem com coerência, pais que estabelecem limites. Amém? Haverá dias que você vai dizer sim, mas haverá momentos que o não vai salvar a história e a jornada do seu filho e da sua filha. Hoje eu louvo a Deus pelos nãos que minha mãe e meu pai me deram. Três vezes eu levei 3 surras do meu pai. Eu garanto para você que pelo menos 2 delas não havia necessidade. Aquilo me fez homem. Foi a melhor coisa que ele fez. Provérbios vai dizer: não deixe de castigar o seu filho com a vara. Marco César, Camila, na sua infância, você chegava em casa, tinha uma varinha em cima da estante, assim, ó, tinha uma varinha. E a gente dizia para eles: olha, se vocês desobedecerem, se vocês fizerem alguma coisa que fira alguém, que desobedeça alguém, que maltrate alguém, quando chegar em casa, é tantas varinhas para cada um, tantas varadas. E o Marco César era mais bagre, era mais lisão. Ele corria para debaixo das cobertas, já sabia que a varada ia vir, vestia 2 calças e socava debaixo da coberta, já esperando. Quem ama, diz não. Amém? Quem ama, corrige. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. E eu não quero ser apelativo aqui, porque eu sei que esta palavra mexe com todos nós. E eu não quero mexer com as tuas emoções.
Mas se esta palavra te desafiou, se existe algumas situações na sua vida, no seu posicionamento, isso não é somente para os homens que estão aqui, mas para as mulheres também. Se alguma área da sua vida você precisa se posicionar, assumir um papel de fato de sacerdote. Se algo que Deus precisa fazer, se você deseja se posicionar em alguma área da sua vida, se você está enfrentando talvez um grande desafio com a sua filha, com o seu filho, eu não sei, eu quero orar com você, porque Deus, Ele é um Deus de milagres. E se existe alguma área da sua vida que você precisa superar alguns desafios, eu quero que você levante com seus olhos fechados. Levante sua mão onde você está. Se esta palavra ela cabe na sua vida, por favor, levante sua mão. Se ela cabe em alguma área da sua vida, você que levantou a sua mão, e você que não levantou a sua mão, coloque suas mãos sobre o seu coração. Eu quero orar com você. Diga assim: Senhor Jesus, a minha família é o bem mais precioso que eu possuo. E hoje, a tua palavra, ela vem de encontro à minha vida. E eu creio, Senhor, que o Senhor está me dando a oportunidade de se posicionar. Eu gostaria que você orasse mais alto. Você que está aqui, todos vão orar comigo. Por favor, diga: Senhor, eu preciso me posicionar de acordo com a tua palavra. Eu preciso, Senhor, conduzir a minha família debaixo de valores, de princípios que estão estabelecidos pela tua palavra. Senhor, eu não abro mão da minha família. Ela é um bem precioso, ela é um presente do Senhor. Os meus filhos são herança do Senhor. E eu creio, Senhor, que hoje o Senhor está me dando a oportunidade de viver transformação, libertação, restauração e cura da minha família, pois tu és o Deus da família. Em nome de Jesus, ainda com as suas mãos no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, aqui estão famílias, Senhor, que são preciosas para o Senhor, e a tua palavra ela é tão clara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E eu te peço, Senhor, transforma os relacionamentos, desde o casamento até a relação dos filhos, pois a tua palavra diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Eu te peço, Senhor, por cada família aqui, que a tua presença, a tua graça mude a história de cada família aqui, em nome de Jesus, amém. Quantos recebem esta palavra? Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. No próximo domingo nós vamos ter uma outra ministração, e no próximo domingo acontece a ceia do Senhor. Venha, convide outra família para estar conosco. No próxima quarta-feira agora, às 20 horas, o culto de mulheres. Convide. A pastora vai falar? Vem cá, querida. Amém. Levante suas mãos comigo. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas e presentes consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Diga comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga: eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos.
Agindo o Senhor, quem impedirá? Deus te abençoe. Dá um abraço e pelo menos 5 pessoas. As mulheres permaneçam aqui, por favor. A pastora quer dar um aviso. As mulheres, por favor, venham aqui à frente.